Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar compartilhando com você, onde você está nesse momento, a palavra de Deus. Nós estamos no ano da intimidade e temos aprendido durante as celebrações aqui na Reviver que a intimidade é um presente de Deus para as nossas vidas e ela também é um privilégio. E hoje eu quero compartilhar com você de uma intimidade que muitas pessoas têm deixado de lado. De uma pessoa que muitas pessoas têm se esquecido. E ela faz parte da Trindade, que é o Espírito Santo. John Bevere, em seu livro O Espírito Santo, fala que nós temos esquecido dessa pessoa que é o Espírito Santo na nossa vida. E eu quero, nesta noite, levar você a resgatar essa intimidade novamente com o Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem de hoje, a intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João 14, nos versículos 16 a 17, assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Quando Jesus subiu aos céus e deu esse presente para nós, que é o Espírito Santo, que é essa pessoa que faz parte da Trindade, que está dentro daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, porque o Espírito Santo, ele representa Deus dentro de nós. E por que esquecemos? Por que temos esquecido a presença do Espírito Santo dentro de nós, esse poder dentro de nós? Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. Nós precisamos buscar intimidade com Ele, porque Ele é o outro Paráclitos, Ele é o Consolador, Ele é enviado de Deus para nós, para nos consolar. Mas precisamos resgatar nossa relação com Ele, que há muito tempo tem sido esquecido na vida de muitos cristãos, daqueles que receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Nós precisamos nutrir um relacionamento íntimo, pessoal e intencional com Ele. Disse Jesus em João 14, 18, não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Se você tem se sentido sozinho, solitário, com esse espírito de orfandade, eu declaro para a sua vida que você não está só. Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho e você tem o Espírito Santo sobre você. A presença vivificadora do Espírito em nós vai gerar uma presença vivificadora na vida das outras pessoas. Você está disposto a buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Ele tem um trabalho particular de operar em seu coração, fazendo que você receba os benefícios salvadores do trabalho de Cristo. Ele habita dentro de nós. Nós somos o seu templo. Ele está presente, trazendo vida, discernimento e proteção à igreja do Senhor. Ele concede os dons espirituais aos salvos. Ele também condena o não salvo e luta contra os pecadores. Somente saber que nós temos o Espírito Santo não é suficiente para vencermos na nossa vida cristã. Nós precisamos ter a sua plenitude. Precisamos buscar a intimidade.
E ao buscarmos essa intimidade, nós desfrutaremos de uma vida cheia do Espírito Santo, para que Ele possa fluir e dirigir as nossas vidas com exatidão, com firmeza, diante dos desafios que temos vivido, e para que vivamos plenamente o nosso destino, o nosso propósito nesta terra. Bill Johnson diz: Deus se compromete a cumprir as promessas dele, mas não a cumprir todo o seu potencial. Deus é fiel com suas promessas, mas Ele quer ver a sua contrapartida. Deus quer encher a sua vida do seu espírito, mas você precisa se comprometer. Comprometer a buscar essa intimidade. E hoje, especificamente, eu quero falar dessa intimidade com o Espírito Santo. Em Efésios 5:18 diz a palavra de Deus: deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se, é uma decisão sua. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Esteja disponível. Em Atos 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, no Taquari, em Brasília, no mundo. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você recebeu o poder do céu para viver nessa terra com um propósito maior. O Espírito Santo de Deus dentro de você é para livrar você do domínio da carne, te conduzir a essa missão para além de você mesmo. A palavra de Deus diz, que é um dos versículos, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que fala sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Em Atos 2, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos e você acompanha aí comigo nos versículos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quando vivemos essa intimidade com o Espírito Santo, quando vivemos a vida plena no Espírito, nós vamos experimentar muitas coisas na nossa vida. E a primeira delas é a manifestação da ousadia na palavra. Em Atos 4:31 diz assim: depois de orarem, depois que o Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando nós vivemos essa intimidade com o Espírito, nós manifestamos a ousadia na palavra. E o que é uma pessoa ousada na palavra? É uma pessoa cheia de confiança. Quando você é cheio do Espírito Santo, a confiança em Deus se torna plena. Um cristão ele deve ser ousado não porque ele é bom, não porque tem muitas qualidades, mas porque o Espírito de Deus vive nele. Precisamos ter coragem, sim, ousadia para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar os obstáculos da vida e continuar firme, anunciando as boas novas da salvação.
se posicionando como verdadeiro discípulo maduro que o Senhor espera de nós, que não cala sua voz, sendo a resposta para a sua geração. Os discípulos acompanharam Jesus durante aquele período, receberam de Deus, mas depois, cheios do Espírito Santo, eles foram ousados para ministrar o Evangelho de Deus. Tiveram ousadia, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, conforme 2 Timóteo 1,7. Ser ousado e corajoso são marcas de Deus para que avancemos. Você quer avançar na sua vida? Tem essa marca de Deus na sua vida. Encha-se do Espírito de Deus. Às vezes o medo é uma ferramenta que o diabo usa contra esse espírito de ousadia que recebemos de Deus. E que se nós não entendermos isso, ficaremos paralisados no medo, sem reação diante dos desafios, sem usufruir a ousadia que já está em nós, que o Espírito Santo já nos concedeu. Os dias, eles não são iguais, porém, se o seu desânimo está sendo constante, ele é resultado da falta de exercício, de seu render completamente, de viver essa interação com o Espírito Santo. Eu desafio você, nessa noite, a se render, a se entregar, a não resistir ao Espírito Santo, ao mover, a essa ousadia que Ele está trazendo à sua vida. Continue, persevere, ouse em ministrar, em anunciar as boas novas de Deus. Não se deixe morrer, não pare, não entre no comodismo. Saia da sua zona de conforto. Vamos ousar em Cristo. Vamos viver, como a Bíblia diz, de fé em fé. Mas a palavra de Deus continua nos dizendo que quando a gente vive uma vida plena no Espírito, quando a gente busca essa intimidade com o Espírito Santo, você também vai desfrutar de satisfação. Em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, seu gênero ou onde você mora. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você quer ser feliz e ter uma vida cheia de satisfação. Há um hino que eu gosto muito, e um conjunto chamado Vencedores por Cristo, que diz que a satisfação vem apenas por termos a Cristo, mesmo antes de fazermos qualquer coisa para Ele. E diz assim o cântico: satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. A sua satisfação é ter a Cristo, é ter o Filho, é ter o Espírito Santo na sua vida. Quando cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus é o nosso Senhor, somos salvos e passamos a ter o próprio Cristo habitando em nosso interior. Esta é a verdadeira fonte de satisfação. Quando cumprimos os mandamentos de Deus, deixando de andar na carne, porque o Espírito, quando você tem o Espírito de Deus, ele luta contra as obras da carne. E quando cumprimos os mandamentos de Deus, deixando de andar nas obras da carne, os nossos frutos do Espírito vão aparecer. E concedendo o Espírito Santo esse livre acesso na sua vida, nós vamos nos encher de satisfação.
de alegria. E Ele também, com certeza, vai se satisfazer conosco. Quando começamos a entender o que Cristo fez por nós, nossa gratidão não só afeta o modo quando nos sentimos, como também apresenta poderosas implicações na maneira como vivemos nossa vida. Os frutos do Espírito estão sendo vistos na sua vida hoje? Ou as obras da carne estão sendo vistas na sua vida hoje? A sua plena satisfação está em desfrutar da plenitude de Deus, que está na comunhão com o Pai, na comunhão com o Filho e na comunhão com o Espírito Santo. Essa é a plenitude de Deus, conforme Efésios 3,19 diz. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Seja cheio de toda a plenitude de Deus na sua vida. Seja cheio de Deus, seja cheio do Filho de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. E assim você será satisfeito. Mas a palavra de Deus continua a nos dizer que quando se vive a vida plena no Espírito, você também promove a unidade da família da fé. Em Atos 2,44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo promoveu a unidade na igreja, formando um corpo. Nós somos um corpo. Viver em comunhão é uma ordem de Jesus e é também uma grande bênção. Somente somos igreja quando estamos juntos. Sobre isso, a Bíblia exorta os cristãos a andarem, conforme Efésios 4, 2 a 3, como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você tem procurado guardar a unidade do Espírito? Em sua comunidade de fé? A forma de guardarmos a unidade do Espírito é pelo vínculo da paz. Paulo enfatiza aqui a importância da diligência, onde os cristãos devem mostrar-se desejosos, fazendo todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Em outras palavras, Paulo diz que os cristãos devem dar o máximo de si. E esse esforço não deve ser eventual, não deve só ser em uma celebração, ele deve ser contínuo, todos os dias. Como lemos na palavra, eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Era todos os dias, era algo contínuo, não era eventual. A paz, que é o vínculo dessa unidade da fé, tem sua origem em Deus e é derramada na vida dos cristãos, de modo que os redimidos têm paz com Deus. E, portanto, também são habilitados a conviver em paz uns com os outros. Se há ausência de paz, há ausência de Deus. Há a ausência dessa busca de manter essa unidade da fé. Quando a paz de Deus reina em nosso coração, podemos então construir a unidade. Podemos ter tudo em comum. Em termos práticos, é preciso fazer sempre o nosso melhor. Se tem uma pessoa que está
tramando contra a sua vida, que tem planejado tantas coisas contra a sua vida, que tem lhe odiado, que tem trago tristeza ao seu coração, você, como redimido, que procura buscar e manter esse vínculo da paz, precisa amá-la. Isso é buscar o vínculo da paz. A paz é um vínculo que permite que as pessoas vivam em harmonia. Seja um promotor da paz na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade de fé. Esforce-se em fazer o seu melhor. Por fim, quando se vive a vida plena no Espírito, você promove a adoração a Deus. Em Efésios 5, 19 a 20 diz assim, a palavra de Deus, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o meu amigo, é o seu amigo, que veio habitar em nós com um propósito, com uma missão, nos conduzir à verdadeira adoração. Quando estamos temerosos, às vezes ficando com medo do que virá, do futuro, eu tenho o costume de ligar o som bem alto em casa e de cantar louvores a Deus. Eu me sinto conduzida pelo Espírito à verdadeira adoração. E Deus esclarece que busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, conforme João 4, 23 a 24. Deus deseja que nós o adoremos em verdade. Nós fazemos isso como? Honrando a Deus, servindo a Deus e prestando atenção às instruções da sua palavra. A nossa adoração a Deus é mostrada em como vivemos a nossa vida diária. Fomos criados para adorá-lo. Se o objeto de nossa adoração não for o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente alguma coisa ou alguém está ocupando o seu coração. Está ocupando o centro da sua adoração. É hora de você refletir. Quem você tem adorado verdadeiramente e em espírito? Ao Deus Pai? Ou ao sexo? Ou às suas redes sociais? Ou ao seu carro? Ou à sua casa? Ou a Netflix? E alguns até mesmo a religião. Mas a verdadeira adoração a Deus envolve nada menos que a transformação interior do coração humano pela fé em Jesus Cristo e seu sacrifício e pela vida de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, para nos ajudar a obedecer. Deixe o Espírito Santo avivar o seu espírito com a chama da vida, pois a verdadeira adoração vem apenas de espíritos vivificados e sensibilizados pelo Espírito de Deus. Seja sensível à voz do Espírito. Às vezes é o momento de você silenciar e apenas adorar. Às vezes é o momento de você se calar e ouvir o que o Espírito tem a te dizer. Concluindo, tudo está sobre Jesus e quem tem Jesus tem tudo. O Espírito Santo na terra foi prometido primeiro a Jesus.
Nele se cumpriu esta palavra, conforme Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Dentro de você existe um poder que você tem deixado escondido. Existe um mestre, existe um conselheiro, existe um consolador, existe um amigo que está ansioso em bater um papo com você todos os dias, em te conduzir. Esse amigo é o Espírito Santo. João 14:26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Peça ajuda ao Espírito Santo para te lembrar das promessas que Deus fez para você. Ele te ensinará, ele te conduzirá. Ele quer, ele anseia por essa intimidade. Você deseja hoje receber esse presente poderoso na sua vida? Vamos dar o lugar que o Espírito Santo merece em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Ele anseia isso. Cada um de nós e o seu reino seremos os grandes beneficiados por essa decisão pessoal, espiritual e racional de mantermos aceso essa intimidade com o Espírito Santo. William Booth diz que a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Se entregue a Deus, se entregue ao Espírito, se entregue ao Filho, se renda. A intimidade, ela não está à venda, ela se adquire. Decida hoje reatar sua intimidade com o Espírito Santo. Se renda a Ele, não ignore, viva sob a sua liderança. Deus te abençoe, que essa palavra te empodere e que você possa tomar essa decisão de caminhar lado a lado com o Espírito Santo. Não ignore. Deus deixou o Consolador para você. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar. Ele vai te fazer lembrar das promessas que Deus deixou para a sua vida. Basta você tomar a decisão hoje, onde você está, na sua casa, no carro. Decida buscar a intimidade com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos muitas vezes, ó Pai, esquecido, ignorado, deixado de lado, Pai, a pessoa do Espírito Santo que o Senhor deixou para nós, para nos consolar, para ser o nosso amigo, o nosso conselheiro. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu tenho, ó Pai, ignorado a presença dele dentro de mim. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos posicionamos hoje, dizemos, ó Pai, em nome de Jesus, que Ele é bem-vindo. Nós decidimos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos conduzidos, ó Pai, nessa ousadia de manifestar a Tua palavra. Nós decidimos nessa noite, Pai, ser promotores da paz. Nós decidimos nessa noite, Senhor, prestarmos a verdadeira adoração ao Senhor. Nós nos rendemos e enchemos, ó Pai, de esperança, porque, ó Pai, o Senhor tem sido um Pai amoroso.
Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos lembrado das promessas por meio do Espírito Santo. E em nome de Jesus, nos conduza, Pai, nessa busca diária, nessa intimidade diária com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito, para que possamos estar plenos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.